Tá legal, meu nobre. Já que você quer que eu faça um vídeo sobre um dinossauro, eu vou falar sobre o Tarbossauro, o parente asiático do Tiranossauro Rex. O Tarbosaurus batar, nome que significa lagarto espantoso, ou às vezes eu posso chamá-lo de lagarto de Tabor, de Tarbo, é um gigantesco tiranosaurídeo, um predador de 12 metros de comprimento, que não era tão grande quanto o próprio Tiranossauro Rex, mas que também tinha uma mordida extremamente forte, braços pequenos, patas traseiras bem grossas e grandes com garras, e com dentes pontiagudos e afiados, capazes de dar uma mordida dolorosa. Também conhecido como o equivalente do deserto ao T-Rex, ou o equivalente ao deserto, o equivalente ao T-Rex do deserto, ou Tiranossauro asiático, foi um tiranossaurídeo asiático que viveu na Mongólia e na China. Ou pode ter vivido em outros lugares, como Tanzânia. Este Tiranossauro Rex asiático era um predador de alguns dinossauros, como o Therizinosauro, que era bizarro. Também predava saurópodes. E também poderia machucar qualquer coisa. Também tinha lábios adicionais. E também rugia ou apenas piava, sei lá. Tinha 2 dedos e era um carnívoro extremamente poderoso. É conhecido como o T-Rex da Ásia, ou seja, um T-Rex asiático. Ele caçava qualquer espécie e lá vivia, ou seja, lá tinha neve também. Este predador asiático era um carnívoro completo, com uma longa cauda para o equilíbrio e era bastante poderoso. Poderia ser rápido ou não tão rápido assim, sendo um predador apex, conhecido como o Rei da Ásia. Era um predador totalmente especial que caçava alguns animais como anquilosaurídeos, como o Saixania, alguns saurópodes também, e entre outros. E até dava de cara a cara com o Velociraptor. Várias espécies de animais poderiam ter vivido com o Tarbosaurus. Inclusive nas artes conceituais ele parecia mais ereto, como um canguru. Mas nós sabemos que ele era mais posterior assim. E ele seria um dos bichos mais impressionantes de todos os tiranossaurídeos. Ele poderia chegar até um comprimento de 10 a 12 metros, sendo bem maior. E algumas teorias minhas ele poderia chegar até um pouco mais de 13 a 14 metros. Lembrando que isso é apenas uma teoria minha. Afinal, ele é mais aceito como 12 metros. E seu peso é de 4.500 a 5 kg. Como outras espécies como a da família dos tiranossaurídeos, Tyrannosauridae. Entre eles temos o Albertossauro, Daspletossauro, Gorgosaurus, entre outros. Como foi descoberto e como foi nomeado? Bem, o Tarbossauro, ou Tarbosaurus batar, foi descoberto em 1946, em uma expedição paleontológica soviético-mongol do deserto de Gobi, na província de Omogov, na Mongólia. Primeiros achados, um crânio grande de um terópode e algumas vértebras. Em 1955, o paleontólogo soviético Evgeny Malev descobriu a descoberta. A princípio ele nomeou o animal como Tyrannosaurus batar, mas depois estabeleceu o gênero Tarbosaurus. Ou seja, no início o Tarbossauro antes era chamado de Tyrannosaurus batar, mas isso vai ficar em outro vídeo. Ou seja, como eu falei no início do vídeo, Tarbossauro significa lagarto espantoso. Ou seja, 30 espécimes desde então, 30 espécimes de Tarbossauros foram encontrados na Mongólia e na China, incluindo vários esqueletos completos e crânios bem preservados.
Isso permitiu aos paleontólogos aprender mais sobre esse grande predador do final do período Cretáceo, que era um parente próximo do Tiranossauro Rex. E, e, e o Tarbossauro fez a sua aparição em Jurassic Park, mas principalmente em Jurassic World, Aventura Perdida, onde os campistas voltam para a região e acabam se deparando com o Tarbossauro. Mas algumas pessoas dizem que ele pode ser um híbrido ou um natural. Ou seja, algumas pessoas dizem que se trata de um Tarbossauro, um dinossauro natural, e outros dizem que se trata de um Giganotyrannos, um híbrido de tiranossauro com um giganotossauro. Mas é claro que foi confirmado de que é um Tarbossauro, e no final acaba perdendo para Rex. Que estranho, eu jurava que esse dinossauro era para ser mais forte. Mas não precisamos reclamar, afinal. O Tarbosaurus, ou Tyrannosaurus bataar, que é outro nome que ele tinha ganhado há muito tempo, poderia ser um dos dinossauros que mais chama a atenção. Embora esses espinhos não sejam comparados a um animal real, mesmo assim é um dinossauro incrível, e até apareceu em alguns brinquedos da Dinologia. Se você é fã de dinossauros, você com certeza conhece dinossauro, mas se você não conhece, pode ficar um pouco perdido, pensando que o tiranossauro era o único que existia. Mas o Tarbossauro existiu também. Não podemos descartar a ideia de que também existiram alguns parentes dele, como o Moros Intrépidus, o Santana Raptor, que era um tiranossauroide, e entre outros, como o Albertossauro, Gorgossauro e Daspletosaurus. Gostou do vídeo? Se quiser saber mais sobre paleontologia, comente aí embaixo qual é o próximo animal que eu devo falar aqui para vocês.